Essa é a segunda parte e agora a gente vai fazer o pescoço até a cabeça completa. Esse aqui, então, é o comecinho da segunda aula. E a gente ficou para fazer essas 9 carreiras contornando os 42 pontos. Então, tem que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passando esse marcador para cima. Vamos começar a fechar para dar uma cintura, porque está completamente reto. Vamos fazer a sequência de 5 pontos e uma diminuição. Então, vou contando assim, 5. Então, aqui já tem 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Eu vou fazer essa sequência 6 vezes. Continuo. 1, 2, 3, 4, 5. Não precisa ficar contando que essa aqui é a segunda repetição. É só contar 5 pontos e uma diminuição até chegar aqui no marcador, vai dar certinho a última diminuição aqui. No final dessa carreira, a gente fica com 36 pontos. Tô na minha última diminuição. Pronto, marcador para cima. Agora eu vou contornar esses 36 pontos. Vou fazer uma carreira aqui. De ponto baixo sobre ponto baixo. Agora aqui, marcador para cima, a sequência vai ser de 4 pontos e uma diminuição. Igualzinho a gente fez ali embaixo com a de 5. Então, conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e diminui. Vou fazendo assim, então, até o final, vai dar certinho aqui a diminuição. Não precisa nem contar que você tem que fazer por 6 vezes. E aí, no final dessa carreira, a gente fica com 30 pontos. E aí, eu vou subir mais 10 carreiras, contornando esses 30 pontos, do mesmo jeito que a gente fez aqui. Deixa o marcador, e aí faz até ter os 10 pontos acima desse marcador. Já tem uma cinturinha aqui aparecendo depois dessas 10 carreiras. Vou passar aqui o marcador para cima, vamos colocar os braços. Então, daquele mesmo jeito ali que a gente separou para poder fazer o joelhinho lá na outra aula, vou partir ele assim, ó, o corpo, e colocar aqui um alfinete nessa ponta. Cadê o outro? E o outro nessa ponta de cá. E a gente vai contar quantos pontos precisa fazer até chegar aqui nessa lateral, que é pra gente poder encaixar os bracinhos na lateral. Pra que o bracinho fique juntinho, assim, de lado. Porque já vi algumas pessoas mandando foto em que um bracinho fica aqui na frente e o outro fica aqui atrás. E aí eu quero que os dois fiquem de ladinho. Então pode ser que nessa carreira seja um pouco diferente, assim como foi lá no joelho. Então, encaixei aqui onde que eu acho que é a lateral, né? E vou contar quantos pontos eu preciso fazer para chegar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. E aí eu encaixo o primeiro braço. Quantos pontos eu tenho aqui na frente para poder chegar aqui desse outro lado? Acho que tá torto. Acho que tem que ser aqui. Vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. E aí eu anoto. E para terminar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. Vou escrever tudo isso aqui e a gente vai fazer junto. Vou começar aqui. Já escrevi ali quantos pontos são. Já posso tirar, então, meus alfinetes. Vou começar fazendo esses 8 pontos até chegar naquela lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Vou pegar um dos bracinhos, os dois são iguais, mas tem uma parte aqui na mãozinha que ela forma uma bolinha nessa parte aqui mais alta. E essa outra aqui é a mais baixinha. Então, eu quero deixar essa parte que é mais altinha aqui, da bolinha, pra frente. Então, vou mirar aqui, ó, na frente do pezinho e colocar a mãozinha assim de frente.
Então, vou encaixar em qualquer ponto dessa lateral, desde que a mãozinha fique voltada pra frente, assim como a gente fez na perna. E aí, só junta aqui. São 10 pontos no bracinho agora. Então, já fiz um pra poder juntar. 2, 3, 4, 9 e o último aqui, 10. Agora, eu vou encaixar a agulha no próximo ponto do corpo. Ó, esse aqui já tem, é no próximo que tá livre. Encaixei, puxa aqui, ó, pra deixar bem juntinho, pra não ficar com buraco embaixo do braço. Já faz o primeiro ponto. Eu contei ali que são 16. Que era até chegar naquele outro alfinete que tava aqui do lado. Então, esse aqui é o 2, 3, 4, 15, mais um, 16. Vou pegar o outro bracinho. Do mesmo jeito, ó. Cadê a parte mais gordinha da mão? Acho que é essa aqui. E eu vou deixar pra frente, aqui, ó. De frente pro pezinho. Então, vou encaixar em qualquer lugar aqui da lateral, desde que a mãozinha fique pra frente. Já puxo aqui pra poder fazer meu primeiro ponto baixo. São 10 no braço. Eu já fiz 1, 2. E agora, nessa parte aqui de trás, pra poder terminar, eu fecho com 6 pontos. Já encaixo aqui, ó, no próximo ponto. Deixo bem apertadinho. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Esses 2 fios, a gente vai juntar eles aqui no meio e fazer 2 nós. Deixa o bracinho assim, ó, pra baixo. Pronto. E é só colocar isso aqui dentro. Temos 50 pontos. Agora, a gente conta, assim como foi lá na perna, com essa volta aqui do braço. Então, é todo esse caminho aqui. Então, pra gente começar a fechar, vou começar com 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma diminuição. E agora eu já tô até pegando aqui no braço. 8 pontos. Aqui pelo braço, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diminuição. 6 pontos aqui na frente do corpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma diminuição. Mais 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diminui. 8 pontos aqui no braço. 8. Uma diminuição. E aí, para terminar, 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5.
a gente fica com 45 pontos. Fizemos 5 diminuições nessa carreira. Agora a sequência é bem simples, é de 3 pontos e 1 diminuição. A gente vai fazendo isso aqui por 9 vezes, mas não precisa contar as 9. Basta contar os 3 pontos, como aqui. 1, 2, 3 e 1 diminuição. E é só continuar fazendo, ó, por essa volta aqui toda, né? Circulando. Esses 3 pontos e 1 diminuição vai dar certinho a última diminuição aqui. A gente fica com 36 pontos depois dessa carreira. Terminando essa carreira, marcador para cima. Cadê? Nessa próxima eu começo aqui com 2 pontos. 1, 2, 1 diminuição. E agora eu vou fazer a sequência de 4 pontos e 1 diminuição, contando igualzinho a gente estava fazendo na última carreira. Só conto os 4. 2, 3, 4, e aí você diminui. Pronto. A gente vai fazendo assim, ó, 4 e 1 diminuição. E aí, aqui no final é que a gente vai terminar com 2 pontos. A gente vai chegar lá. 4, a última diminuição, porque não tem mais espaço para a gente continuar fazendo. E aí, eu termino aqui com 2 pontinhos. Mais um. Pronto, marcador para cima. Próxima carreira de novo, 3 pontos e 1 diminuição. 1, 2, 3 e diminui. Vamos fazer assim até o final. A última sequência aqui, 1, 2, 3, diminui. Marcador para cima. Agora é a última carreira de diminuição. Vamos fazer 1 ponto. 1 diminuição. E agora a sequência é de 2 pontos e 1 diminuição. Então, eu conto os 2. 1, 2 e diminui. Vou fazendo assim, contando esses 2 e depois a diminuição, até chegar bem perto do marcador, mas a gente termina colocando um pontinho aqui, bem acima do marcador. Então, na última sequência aqui, 1, 2 e diminui, porque não tem mais espaço para fazer mais. E termino com um pontinho aqui no marcador. Temos 18 pontos. Agora eu vou subir esse marcador e agora também 8 carreiras contornando esses 18 pontos. Tem que colocar enchimento, ó. Eu só tenho enchimento até aqui, essa primeira parte. As pernas, obviamente, já tinham que estar completas anteriormente e colocar mais enchimento agora e subir essas carreiras do pescoço. São elas que vão sustentar o peso da cabeça, pra gente não ter mais aquele pescoço mole. E nem truque de cola quente ou tubinhos para poder fazer. De quebra, a cabeça ainda se move. Fica flexível, a gente consegue girar para os lados. Então, vou subir aqui essas 8 carreiras. Tinha falado 8 carreiras, e aí fui subindo, subindo. Quando eu parei para contar a primeira vez, já tinha 10. 2, 4, 6, 8, 10. Então, se você quiser fechar com 8 ou com 10, essa parte vai ficar escondida para a cabeça. Então, acho que não custa nada fazer mais 2 para garantir de que o pescoço vai ficar completamente firme, né? Na cabeça. Vamos colocar enchimento. Eu preenchi o corpo, mas ainda não tá 100%, ainda tá bem mole. Vou colocar mais enchimento agora e a gente já vai fechar. Agora sim, o corpinho já tá todo cheio. Começando a preencher agora o pescoço. Agora aqui, vou colocar só um pouquinho nesse pescoço. E a gente já começa a fechar. Depois que já tiver feito aqui as diminuições, a gente coloca mais.
porque vai sobrar um buraquinho. Vamos fechar, então, com 9 diminuições seguidas. Contar até 9 aqui, então. 1, 2, 3, pronto, 9. Vou cortar esse fio, não precisa ser grande. Pode puxar aqui, pode tirar o marcador. E agora aqui, ó, o buraco que sobra, dá pra gente colocar ainda mais enchimento e deixar bem durinho esse pescoço. Coloquei bastante enchimento aqui, tá até o topo. Vou colocar agora esse fiozinho numa agulha comum. Agora, pra fechar, pôr aqui, ó, pra baixo, pegando só essa alcinha aqui da frente. Quer dizer, pra cima, né? Agora sim eu vou pra baixo, só usando essa primeira alcinha de cá. Agora eu vou pra cima de novo. No próximo, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Segura aqui, ó, de ladinho assim, é só puxar. Ó como fecha. E ele fecha tudo. Fica perfeitinho ali o anel mágico. Vou encaixar no meio e vou sair na parte de trás. Aqui, ó. Essa parte de trás. Dá pra ver aqui pelo pezinho. Pode puxar pra fechar bem. E agora é só cortar esse fio. Cortei rente. Pronto. E aí a gente termina essa segunda aula. Vamos fazer agora a cabeça e depois a roupinha com o sapatinho e tudo. Começando a cabeça, vamos com o anel mágico e 8 pontos aqui dentro. O anel, agora 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fechar melhor esse anel aqui. Marcador no último ponto. E essa próxima carreira eu vou fazer 8 aumentos. Então, vou encaixar logo no primeiro. Passo o fio assim por cima desse primeiro nozinho aqui. Já começo a fazer essa sequência de aumentos por toda a volta. Um aumento em cada ponto que a gente já tem. Então, no final, a gente fica com 16 pontos. Marcador para cima. Agora, tem que fechar bastante esse anel. Olha o tamanho do buraquinho que tem aqui. Pronto, só puxar que fechou tudo. Próxima carreira, um ponto e um aumento. Um ponto, aumenta. E aí, um ponto e um aumento, eu vou intercalando assim, fazendo um ponto sozinho, depois 2 pontos juntos, até o final. No final dessa carreira aqui, a gente fica com 24 pontos. Marcador para cima. Próxima carreira, eu começo com um ponto. Um aumento. Agora, a minha sequência é de 2 pontos e um aumento. Então, só conto assim os dois, né? 1, 2 e aumenta. Vai contando 2 pontos e um aumento até chegar no final. Você vai perceber que o aumento vai dar exatamente aqui. E aí, em cima do marcador, a gente coloca um ponto sozinho para terminar essa volta. E a gente termina com 32 pontos. Próxima carreira, 3 pontos e um aumento. Mesma sequência. 1, 2, 3 e agora aumenta. Assim por toda a volta. Passando o marcador para cima. Nessa próxima carreira eu começo com 2 pontos.
Um, dois, e um aumento. Agora a sequência é de 4 pontos e um aumento. 1, 2, 3, 4. E aumenta. Vou fazendo assim, então, até o final. 4 pontos e um aumento. Aí você vai perceber que também não dá para chegar exatamente até o final. O último aumento vai ser nesse ponto aqui. E a gente termina com 2 aqui para finalizar a carreira. Terminei a sequência e aí aqueles 2 pontinhos. 1, 2, para chegar até o final da carreira. Agora a próxima é de 7 pontos e um aumento. A gente fez 4, né, e um aumento, mas agora são 7. E um aumento. Então, vou contar até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu aumento. E aí recomeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. Bom, a gente vai fazendo assim, então, até chegar aqui no final do marcador. Marcador para cima. Já começo aqui essa próxima carreira com 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Um aumento. Agora a minha sequência vai ser de 8 pontos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí o aumento. Vou fazer essa sequência aqui, ó, por toda a volta. Meu último aumento vai ser aqui. E aí eu termino com 4 pontos em cima do marcador. Meu último aumento. E aí eu termino aqui com 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Temos 60 pontos. Passar esse marcador para cima. Agora a gente vai fazer 8 carreiras, contornando esses 60 pontos. Então, deixa o marcador aqui e vai só girando até formar aqueles 8 pontos bem acima do marcador. E aí, ele naturalmente já vai fechando para a gente fazer a bolinha da cabeça. Subir aqui as 8 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui. Vamos fazer agora o buraco dos olhinhos, assim fica bem mais fácil da gente encaixar. E eu vou começar aqui com 24 pontos. 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 24. Uma correntinha. Pula um ponto. No segundo, eu vou encaixar aqui e já fazer um ponto baixo. E aí tem esse buraquinho aqui, que é para poder passar o olhinho depois. Nesse meio eu vou fazer 10 pontos. Então, já tem um aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De novo, uma correntinha. Pula um ponto. No segundo, vou fazer ponto baixo. Pronto. E agora eu vou até o final ali. A gente vai completar essa carreira também com 24 pontos, até chegar ao final. Chegando no final, já passo o marcador para cima. A gente vai fazer 5 carreiras, contornando esses 60 pontos. A gente ainda tem 60 pontos. Mas eu queria chamar mais atenção para aqueles buraquinhos onde a gente fez ali aquelas correntinhas. Então, eu vou caminhar com esses primeiros 24 pontos até chegar na correntinha que a gente fez na carreira de baixo. Ó, já tô chegando aqui. Pronto. Tenho aqui o buraquinho, ó, das correntinhas. Eu vou encaixar nele, ó,
no buraco, não precisa pegar nas alcinhas da correntinha. Aqui o buraquinho, tá vendo? Encaixa a agulha nele, puxa aqui para fazer um ponto baixo. Assim o buraco fica bem maior, tá vendo? E a gente consegue depois encaixar o olhinho ali, vai ficar até mais fácil. Segue fazendo os 10 pontos que tem aqui nesse meio, até chegar ali do outro lado. Então, essa aqui é basicamente uma carreira reta, né? A gente tá só contornando os pontos, só queria chamar atenção para esses dois. A gente faz um pouquinho só diferente. Encaixo no meio aqui do buraquinho. Pronto. Agora eu vou caminhar até ali o final. E aí, se você quiser, você passa o marcador para cima e depois faz mais 4 carreiras. No total são 5, assim, de ponto baixo sobre o ponto baixo. Contando com essa, tá? Então, você pode subir o marcador e aí você faz mais 4, ou deixa o marcador aqui e só continua fazendo até ter os 5 pontos, entendeu? Então, terminei aqui de subir todas as carreiras. Esse pontinho que tá aqui foi a carreira que a gente fez o buraquinho dos olhos. Esse aqui em cima foi aquele que eu mostrei como fazer a carreira logo após aquela correntinha do buraquinho. E aí, as outras 4 só retas em cima. Por isso que tem 5 aqui. Vou passar o marcador para cima e a gente vai começar a fechar. Vamos fazer 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Uma diminuição. E a sequência de 8 pontos e uma diminuição. Então, só conta aqui os 8 pontos. Então, já tem aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8 e diminui. Assim até o final. No final, eu vou fazer uma diminuição e depois 4 pontos para terminar essa carreira. Minha última diminuição. E eu termino com aqueles 4 pontos que eu falei. Então, 1, 2, 3, 4. Marcador para cima. Essa parte agora ela é muito repetitiva dessas diminuições. A cada carreira a gente vai fazer a mesma sequência. Então, vou explicar um pouco a lógica para deixar bem redondinho essa parte e não acumular uma diminuição em cima da outra, assim a gente deixa a peça bem mais redonda. Se ficar uma diminuição em cima da outra, não vai ficar redondo, vai ficar um hexágono. Porque a gente tá sempre diminuindo de 6 em 6, então a gente vai conseguir identificar assim, ó, as diminuições. 6 diminuições exatas. E aí fica feio. Então, a gente já começou a diminuir a partir de 8 pontos e uma diminuição. A próxima vai ser 7, depois 6 e uma diminuição, 5 e uma diminuição, 4, a gente vai fazendo assim. Mas sempre que é par, eu divido essa primeira repetição, essa primeira sequência. Por isso que a gente começou aqui com 4 pontos e depois fez os outros últimos 4 pontos. Sempre a gente faz essa sequência por 6 vezes, mas quando é par, eu coloco metade no começo e metade no final. Então, nessa próxima carreira, a sequência é de 7 pontos. O 7 é ímpar, então vou colocar os 7 inteiros aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, diminui. Então, não sei se dá para você perceber muito bem, mas eu vou sinalizar aqui com... usar até o alfinete. Tem uma diminuição aqui e a minha outra diminuição ficou aqui em cima. Então, assim eu consigo desencontrar essas diminuições, não tá exatamente uma em cima da outra. Porque se você fizer 8 pontos e uma diminuição, 7 pontos e uma diminuição, as diminuições vão ficar assim, ó. Uma coladinha na outra. Por isso que depois forma um tracinho, né? E aí não fica completamente redondo. Eu consigo mostrar muito bem essa parte aqui, ó. Tem uma peça aqui que tá bem redondinha. E nessas partes vermelhas são os meus aumentos. Então, eu consigo identificar aqui, ó, tá bem redondo. E todos os meus aumentos. Então, eu começo aqui, ó, com 1 ponto, um aumento, 2 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento, certo? Mas sempre dividindo, colocando metade no começo e metade no final. Aqui é a minha última carreira. Deixei até o fio aqui. Então, ó, 1 ponto aqui no começo
e deixei um ponto para o final. Nessa carreira aqui, que é de 2 pontos, a próxima é de 3, então tá completa. E em cima, agora a sequência seria de 4 pontos, eu coloquei 2. Fiz os 4 pontos normalmente e termino com outros 2 pontos aqui em cima. Mas a ideia aqui é mostrar onde que ficam os aumentos e como tá redondo. Se a gente fosse seguindo para fazer essa diminuição, 8, depois 7, 6, sempre um em cima do outro, já dá para perceber que não tá tão redondo assim. Olha como fica aqui, ó. Os traços. E aqui estão as minhas diminuições, também em vermelho. Uma em cima da outra. Então, eu sempre prefiro fazer desse jeito aqui, que fica bem mais redondinho do que esse aqui. E não acho tão difícil, é só se atentar. A gente vai se atentar, então, na carreira de 6 pontos, colocando, depois dessa, né, colocando 3 pontos no começo, deixando 3 pro final, e depois nas 4, tá tudo escrito aqui. 2 pontos no começo, 2 pontos no final. Você pode só seguir a receita ou tentar entender. Então, deixei aí a explicação por trás, né, por que eu parto essas repetições no começo quando é par. Então, vamos seguir até 3 pontos e uma diminuição. Eu parei aqui em 4 pontos e uma diminuição, porque a gente vai colocar aqui os olhinhos. E olha só como é que fica o buraco aqui certinho. Bem fácil da gente encaixar agora. Todo mundo vai encaixar no mesmo lugar. Peguei aqui 3 olhinhos pra gente poder comparar, pra ver qual que fica melhor. Esse aqui é o de 11, 13 e 15. E na primeira aí que eu fiz, eu coloquei esse de 13. Vou fazer agora com um olhinho um pouquinho maior, mas você pode usar qualquer olho que quiser, inclusive até menor do que esse aqui. Vai dar mais personalidade, né? Vai ser diferente. Mas eu vou usar esse aqui de 15. Aí eu tô trazendo aqui um do ladinho do outro pra poder comparar como que é, fica bem menorzinho. Eu vou usar esse grandão aqui. Ó, como fica bem chamativo. A gente pode comparar com o menorzinho aqui também, ó. Um olhinho pequenininho, um olho bem grandão. Eu encaixo aqui, vou encaixar agora as travas de segurança. Passei aqui pelos 2 pontinhos, tem que ir até o máximo mesmo. Pronto. E agora eu vou terminar de fechar aqui, colocando agora 3 pontos e uma diminuição. Depois de fechar aqui com 3 pontos e uma diminuição, ficamos com 24 pontos. E agora eu vou subir aqui 7 carreiras, contornando esses 24 pontos, que é pra gente poder fazer o pescocinho e botar aqui pra dentro. Ó, a cabeça, depois a gente vai afundar os olhinhos e vai ficar assim, ó, bem fofinho. Então, vamos fazer, então, aqui as 7 carreiras. Fiz as carreiras aqui do pescoço, eu vou cortar o fio, não precisa ser grande. Vou puxar, tirar aqui o marcador da cabeça. Pode empurrar esse fiozinho ali pra dentro e também toda essa parte aqui do pescoço. Aí, eu já coloquei um pouco de enchimento. Aí, a gente arruma esse pescocinho todo aqui pra dentro, ó. E é aqui que vai encaixar ali o corpo. E é isso aqui que sustenta a cabeça. E ela ficou super leve. Vou até pesar depois pra mostrar com o enchimento como que ficou leve. E agora eu vou colocar enchimento onde eu acho que ainda precisa, nessas laterais aqui. Acho que mais um pouquinho aqui atrás, ó. Tô sentindo que tá um pouco murcho. E aí eu vou ajeitando assim com o dedo, puxando pra deixar tudo bem completo com o enchimento. E aí depois a gente já parte pro bordado cabelo. Vou continuar aqui com esse marronzinho da pele, pra gente poder fazer a orelhinha. Deixar a cabeça aqui de lado. Vou começar deixando um pouquinho aqui na frente pra gente poder usar esse fio pra fazer 2 nós, né, o arremate. Começo com o anel mágico. E aqui dentro 7 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu posso puxar e cortar aqui
grande, do mesmo tamanho. Vou fazer isso 2 vezes, porque são 2 orelhinhas. Então, aqui dentro mais 7 pontos. Cortei. Pode puxar, fechar o anel. Eu tenho esse fiozinho aqui do anel mágico, esse que a gente acabou de puxar, ele já vem aqui do meio. E esse outro vem aqui da ponta. Eu preciso que fique um em cada pontinha. Tá vendo que esse aqui já tá nessa pontinha? E nessa ponta eu não tenho. Então, eu vou pegar esse fio do meio e vou passar aqui por dentro desse primeiro ponto. Então, vou encaixar com a agulha assim de cima pra baixo, nesse primeiro pontinho aqui do anel mágico. E vou puxar esse fio do meio, esse que a gente acabou de puxar pra poder fechar a orelhinha. Agora sim, ó, tem um em cada canto. Eu posso até puxar ele mais pra poder fechar melhor, que ainda tem um buraquinho ali dentro. Só segurar e puxar bastante, ó. Então, já tem aqui a primeira orelhinha organizada. Vou fazer a mesma coisa. Pode puxar aqui de verdade, fechar o anel mágico. E no primeiro ponto, passa aqui por dentro a agulha. E puxa esse fiozinho aqui do meio, esse que a gente acabou de puxar para poder fechar o anel mágico. Ó, então ficou um em cima e um embaixo. Pego aqui a cabeça, essa parte aqui do pescoço virado para minha mão, eu vou contar aqui 7 pontinhos pra gente poder encaixar a primeira orelha. Bem na linha aqui dos olhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contei aqui os 7 pontos, vou colocar até um alfinete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, bem a do meio, né? O meu olhinho, ele compreende 3 carreiras, 3 pontinhos. E é o do meio que a gente tá utilizando. Vou encaixar a orelha aqui, ó, desse jeito. Nessa carreira, eu vou encaixar aqui, ó, nesse 7 que eu marquei com o alfinete, pegando o pontinho da frente. E puxo essa alcinha aqui de baixo. Agora, eu vou na carreira de cima, encaixo, pegando o pontinho da frente. Passo aqui pra frente também. Mas repara que se eu fizer o nó desse jeito, o nozinho vai ficar aqui pra frente. E eu não quero isso, eu quero que o nozinho fique lá pra dentro. Então, eu vou pegar um desses dois e vou passar pro mesmo buraquinho. Então, aqui, ó, vou passar esse fio pro buraquinho desse outro. Então, aqui, tem um pontinho de distância aqui em cima, mas eles estão no mesmo aqui embaixo, ó. Agora sim, eu consigo fazer meus 2 nós. 1, 2. Pode cortar rente e empurrar. Cortei e empurra. A orelhinha. Fazer a mesma coisa pro outro lado. Tá aqui, ó, meus 3 pontos. Vou começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa carreira aqui. Encaixo a orelhinha. Eu vou encaixar aqui no 7, pegando o pontinho da frente. E puxo essa primeira alcinha aqui de baixo. Lembra que os dois têm que sair no mesmo lugar? Então, vou encaixar aqui no mesmo lugar, pegando esse pontinho aqui de cima. Ou então, faz exatamente como eu fiz lá da última vez. Encaixo aqui, com um pontinho de distância, e pego essa alcinha aqui de cima. Mas eu não posso deixar, ó, que eles entrem ali, ó, com um ponto de distância e saiam com um ponto de distância também. Eles têm que sair no mesmo ponto. Então, aqui eu encaixo e puxo essa alcinha aqui de cima. Por isso que a primeira opção era a gente já encaixar ali e puxar essa alcinha aqui direto. Então, ó, tem um pontinho de distância aqui em cima e eles estão saindo no mesmo ponto.
Posso fazer 2 nós. Corta a rente. E empurra esse nozinho ali pra dentro. Então, já tem orelhinha, e é uma orelha grande porque o cabelo vai cobrir uma boa parte dessa orelhinha. Vou pegar mais um pedaço aqui desse fio, passar para uma agulha pra gente poder fazer um narizinho. Para fazer esse narizinho, a gente tem que contar, deixando bem os pontinhos do meio aqui organizado pra gente poder fazer esse narizinho. Então, lembra aqueles 3 pontinhos que a gente tem aqui dos olhos? A gente vai começar contando por eles, tá? Então, conta aqui, ó. A carreira mais pertinho do olho, né? Essas 3 aqui do meio. São elas que a gente vai usar como base para saber onde que vai ficar, quais são e quantos são os pontos do nariz. Então, vou pegar aqui, ó, 2 desse lado. Eu tenho que contar 2 desse lado de cá também. Ó, esse aqui tá bem escondido e estão aparecendo 2 pontos de verdade. Nesse meu caso, esse primeiro aqui, ó, não tá tão bem escondido quanto tá desse lado. Mas eu sei que ele não tá completo. Então, eu nem vou contar com esses pontinhos que estão aqui. Eu vou contar com 2 completamente visíveis aqui. E vou encaixar o meu alfinete. E aí, você vê se 3 pontos pra você fica interessante como o narizinho. Se pra você, né, esse aqui tá muito mais visível, e aí você só conta 2 pontos e fica aqui como 4, tá tudo bem, deixar 4. Mas tem que ser 4 ou 3 pontos, não pode ser 5. Se for 5, então você tira mais 2 de cada lado e deixa os 3 aqui do meio, certo? Eu vou começar encaixando em qualquer canto e vou sair, né, no pontinho aqui desses 3, só que na carreira, mais aqui embaixo, porque se ficar aqui, vai ficar bem no meio dos olhinhos, vai ficar muito esquisito. Então, tem que ser na carreira embaixo. Eu peguei ali em cima só pra gente poder ver realmente onde que fica o meio dos olhos, mas o narizinho tem que ser mais pra baixo. Vou sair aqui nesse primeiro. Pula 3 pontos, 1, 2, 3, e vou encaixar aqui. E agora a gente vai passar 4 vezes. Deixa fio aqui pra gente poder amarrar depois, tá? A gente vai passar 4 vezes aqui pra poder fazer esse narizinho. Então, passando a primeira. Tá cheio de enchimento, não tem problema nenhum, depois a gente tira. Vou passar o segundo. Antes de puxar completamente, eu vou mirar para que ele fique na parte de baixo. Passando a terceira vez. Antes de puxar completamente, eu vou mirar para que ele fique na parte de cima. E agora, a última vez, eu vou mirar para que ele fique bem no meio. Só que essa última vez, eu já saio aqui onde eu comecei. Bem no meio. E não puxa muito, tá? Porque tem que ficar com esse voluminho aqui. E aqui eu vou fazer 2 nós, lembrando, sem puxar muito, para esse narizinho não sumir. Fiz aqui os 2 nós, posso cortar e vou empurrar o nozinho ali pra dentro. Pegar mais um pouco desse fio. Vou encaixar aqui na agulha. Agora, a gente vai juntar os olhinhos assim, que é pra poder dar uma carinha bem mais fofa do que deixar completamente reto. Já tá bem mais bonitinho do que tava antes. E vai ficar ainda melhor depois que a gente bordar os olhos. Mas juntar um pouquinho assim faz toda a diferença. E a gente vai juntar passando o fio aqui e desse lado aqui também. E sob pressão, eles vão ficar assim, ó, juntinhos. E se a gente observar de lado, olha como fica bem mais interessante. Fica realmente mais fundinho, assim. E essa parte do nariz fica mais pra frente. Bem melhor do que assim de lado, ó. Então, como a gente tem que deixar ele com pressão,
né, essa força do nozinho que vai segurar os olhinhos juntos assim, a gente precisa esconder esse nó, porque o nó vai ficar pra cima, vai ficar aparente. Então, eu vou usar bem aqui embaixo um pontinho, vou encaixar aqui, ó, nessa parte de dentro do pescoço. E já vou sair ali em cima nos olhos. Tem que ser aqui para poder ficar escondido, porque depois, quando a gente encaixar a cabeça, a gente não vai conseguir observar o nozinho que vai ficar lá dentro. Então, ó, se você conseguir, até encaixa o corpinho, que aí você consegue ver que, olha, onde eu encaixei aqui, na parte de dentro, nem aparece. Ele começa a aparecer nessa carreira aqui em cima, ó. Tá vendo? Então, procura deixar igualzinho, assim, com o nó escondido. E aqui, eu vou passar minha agulha por essas 3 carreiras dos olhos. Eu já saí aqui bem no cantinho, mais perto possível, deixando o fio aqui para poder amarrar. Tem que 1, 2, 3, e eu vou encaixar bem rente. Sei que tem a travinha de segurança e atrapalha, mas tenta. Ó, esse aqui tá muito pertinho. Vou encaixar aqui por baixo, ó, pra poder pegar esse outro ali de cima. Porque se eu encaixar aqui, vai ficar muito visível. Então, vou tentar por baixo. Passei. E eu vou sair lá do outro lado pra poder pegar as alcinhas de lá. Eu não vou conseguir sair exatamente aqui no canto onde eu pretendo, porque a minha agulha é muito pequena e não tem tanta precisão assim de encaixar ali no canto. Mas eu consigo sair bem perto. Pode ser um pouco apertado puxar esse fio, essa agulha, porque tá passando ali por dentro da trava de segurança. Mas aí eu uso um alicate aqui para poder me ajudar a puxar só essa agulha. Agora que eu saí bem pertinho, deixa assim, deixa frouxinho, não tem problema não. Agora que eu saí bem pertinho, eu consigo mirar exatamente ali no buraquinho que eu quero e contar aqui esses 3, ó. 1, 2, 3, vou sair nesse outro aqui, ó. Esses 2 pra mim ficaram bem fáceis de encaixar, porque eu consigo ver. E aqui eu tenho que sair lá no mesmo lugar, quer dizer, bem pertinho, né, do lado. Não é exatamente no mesmo lugar. Então, aqui embaixo, ó, eu deixo realmente com um ponto de distância. E agora, esses 2 fios eu vou puxar tanto que eles vão entrar, vão ficar ali pra baixo dos olhinhos. Ó, vou puxar esse aqui primeiro, tá vendo como entrou? Ficou aqui pra dentro. Vou puxar esse outro pra você ver também, que ele vai entrando. E se não entrar, força um pouquinho com a unha, força um pouquinho, então, com a agulha, para que ele fique escondido ali dentro. Vou tirar os pelinhos de enchimento. Pronto. Olha só como que já entrou. Tá até um pouquinho fundo já. Mas eles só vão ficar mais depois que a gente modelar. E a gente vai ter que decidir isso apertando com a mão primeiro, não é só sair puxando. Eu gostaria que ficasse fundinho desse tanto. Então, eu vou apoiar aqui na mesa e vou afundar o tanto que eu gostaria. Depois disso, eu puxo os meus fios aqui, ó, para que eles fiquem juntinhos assim. E aí, segurando aqui, ó, depois que eu solto, eu consigo ver que estão fundinhos do jeito que eu gostaria. Se eu soltar, os olhinhos vão voltar. Não sei se você reparou, mas eles voltam, ó. Tô puxando. Se eu soltar aqui, ó, eles voltam pro lugar. Não volta tudo, mas volta um pouco. Por isso que tem que deixar aqui sob pressão. Então, afunda o tanto que você gostaria. Puxa. Segura ele. Não deixa correr. E aí, você faz aqui os 2 nós. Se você achar que correu um pouquinho, você aperta aqui, depois desse primeiro nó. Quanto mais você apertar, mais fundinho vai ficar, né? E aí, esses olhinhos vão entrar mais. Então, aqui é só você apertar que você consegue puxar ainda mais esses olhinhos, ó. Vou apertar aqui pra você ver. Tá vendo que vai afundando, dependendo de qual lado você puxa. E se você não quer que fique tão fundo assim, você puxou demais, segura assim nos olhinhos, ó, e puxa eles pra frente.
Aí eles voltam, tá? Depois que você fez isso, faz os 2 nós. Achou que tá bom? Faz o segundo nozinho, que aí você tem certeza que ele vai ficar. Aperta bastante e corta rente. Esse nozinho vai ficar aparente, só que vai ficar aparente pro lado de dentro. Então, corta aqui o nozinho. Ele aqui, ó. Depois que a gente colocar a cabeça, não vai dar nem pra ver. Olha lá, tá escondido. E tem essa pressãozinha aqui. Vamos bordar agora os olhinhos. Agora, pegando um fio branco e um preto, a gente consegue bordar melhor esses olhinhos. Pode encaixar em qualquer canto. E eu vou pegar esses 3 pontinhos aqui dos olhos. Lembrando que agora eles estão um pouquinho mais fundos, então pode até dificultar um pouco mais de encontrar esses pontinhos aqui pertinho. Mas é basicamente no mesmo lugar que você encaixou a última que a gente fez para poder puxar. Encaixei aqui e vou lá pro outro lado. Consegui sair exatamente no mesmo lugar, a travinha não me atrapalhou. E aí eu conto aqui, ó, 1, 2, 3. Exatamente do mesmo jeito que a gente acabou de encaixar. E saio no mesmo lugar. Ó, vê se ficou bom. Se você gostou desses brilhinhos, pode puxar aqui. Aqui é mais uma chance de você tentar dar alguma pressão. Caso você tenha feito os 2 nozinhos, cortado e, poxa, ainda dá pra afundar mais um pouquinho. Tenta aqui. Não é permanente, mas você consegue apertar um pouquinho mais. Ó, só puxar que ele vai entrar. Não pode entrar tanto pra ficar lá escondido embaixo dos olhos, tá? Mas puxa só um pouquinho. 1, 2, corta e empurra esse nozinho. Agora, com o preto, a gente vai fazer os cílios e a sobrancelha. Só preciso encaixar isso aqui na agulha primeiro. Com o fio preto agora, eu vou começar em qualquer canto. E aqui, a gente vai pegar um pontinho depois desse fio branco, ó. Tá vendo que ele tá pegando aqui um ponto? Deixa eu pegar o alfinete que fica mais fácil. Esse pontinho aqui. Deixa eu pegar outro. Pra gente poder separar. Um pontinho aqui, marca. Então, tem um pontinho completamente visível ali, ó, em cima dos 2. Aqui que eu vou encaixar esse olhinho. Parecem anteninhas agora. Deixa aqui pra poder amarrar na volta. Tirar os pelinhos. E aqui eu preciso ir até o cantinho do olho. Até aqui em cima. Daqui, eu vou voltar aqui pra cima, um pontinho acima de onde eu tô com esse preto, ó. Nesse aqui em cima. A sombra tá atrapalhando? Deve tá, né? Ó, um pontinho assim. Ó, esse aqui fica bem retinho. E esse outro vai ajudar a deixar cíliozinhos. Eu vou encaixar no mesmo lugar. E aqui, já venho por esse próximo olhinho, o olhinho de cá. Na mesma carreira, tá, gente? Tava me forçando a encaixar nesse aqui da frente, mas ia ficar muito na frente. Tem que ser bem rente ao olho. É como se fosse nesse daqui, né? Tá bem fácil de encaixar nesse daqui da frente, mas é muito esquisito que passe. Os cílios têm que ficar grudadinho nos olhos, então tento o mais rente possível dos olhos, ó. E a segunda camada, ó. Como que fica bonitinho. Nem sei pra que isso tudo de fio. Então, aqui, eu vou encaixar, né, um pontinho de distância desse brilhinho dos olhos. Então, eu encaixo aqui e vou lá pro mesmo lugar aqui na frente desse preto. Então, no mesmo lugar aqui. Isso.
aperta um pouquinho. Agora aqui, ó, apertei demais até. 1 de distância. Aqui em cima. Vou sair aqui em cima e deixa guardado esse fio ali. A agulha ali. Vou usar de novo os alfinetes pra gente poder marcar agora a sobrancelha. Vou colocar o meu dedo aqui, ó, segurando assim, ó, o tamanho inteiro dos meus olhos com os meus cílios. Inteiro. Quantos pontos você consegue enxergar aqui em cima? Bom, pra mim são 5. Então, a minha sobrancelha vai ter 5 pontos. Eu vou até marcar aqui, ó. Um aqui. Pra esse outro aqui em cima. Então, tem aqui 5 pontinhos. E vão ser 2 carreiras acima desse cílio aqui. Então, já tá aqui marcado, ó. 1, 2. Esse primeiro alfinete. Esse segundo vai uma carreira pra cima também. Então, 2 carreiras pra cima você coloca o primeiro. Nessa parte aqui de cima, uma acima desse aqui. Vou marcar logo esse lado de cá. Com mais 2 alfinetes também. Então, aqui, ó. Eu vou encaixar aqui. Deixa eu marcar aqui, ó. O tamanho dos meus olhinhos. Meu dedo bem rente com esse cílio e bem rente com esse olho. Tenho aqui 5 pontos. Marco aqui, ó, meu primeiro pontinho e o último. Deixei os coloridos aqui desse lado. 2 carreiras acima dos cílios. 1, 2, tá certinho. Agora esse aqui tem que ficar uma carreira acima desse. Esse colorido tem que ficar uma carreira acima do branco. Passo um pra cima. Deixa eu ver se ele tá na mesma carreira do outro. Está. Então, tá certinho. Então, a minha agulha daqui já vem pra esse primeiro pontinho. Pronto. Os cílios terminados e ficaram lindos. Agora, daqui, eu vou encaixar nesse pontinho colorido. E eu não vou passar pro próximo. Vou contar 3 pontos. 1, 2, 3. E eu vou sair aqui em cima, numa linha reta. 3 pontinhos pro lado. Vou passar. Não puxa tudo, a minha agulha tem que encaixar aqui dentro. Agora sim, você puxa e ajusta. Vou tirar esses pelinhos de enchimento. Meu fio vai entrar no mesmo lugar. Aqui em cima. E daqui, eu vou sair logo nesse primeiro colorido. Ó. Só pra ele ficar uma sobrancelha arqueada, como a nossa é. Então, aqui, encaixei nesse primeiro colorido. Vou pro branquinho. E aqui, eu tenho que pular 3 pontos de distância numa linha reta e encaixar. Então, ó, eu vou encaixar nesse aqui. 1, 2, 3, numa linha reta. Pronto. Passa o fio aqui por dentro, não esquece. Agora ajusta pra ficar ali do mesmo tamanho. No mesmo lugar, encaixo a minha agulha e vou sair aqui embaixo. No mesmo lugar onde eu comecei. Tem que ser exatamente no mesmo lugar. E aqui a gente puxa pra esse nozinho não ficar aparecendo. Tem que ficar bem escondido assim, ó. Tá vendo que a sobrancelha ficou arqueadinha como a nossa. Agora eu vou cortar. Não, primeiro faz os nós. Vou só diminuir o fio pra me facilitar aqui. Vamos fazer os 2 nós e depois eu corto. Porque se a gente só afundasse esse fio sem fazer os nós,
se alguém puxasse essa sobrancelha sem querer e a unha encaixasse aqui embaixo, por exemplo, e puxasse, já iria sair. Aí só bordando de novo. Mas depois que você entrega a bonequinha, você não quer que volte com reclamações para você poder bordar. E geralmente a gente entrega pelo correio, né? Então, já garante que não vai precisar de retorno. Tirar todos os pelinhos. Aqui, ó. Peguei aqui um fio mais fino. Esse aqui é o da Cleia 1000. Mas se você não tiver um fio mais fininho, pega esse fio amigurumi que a gente estava usando agora e abre ele para poder separar. Dentro dele tem 4 ou 5 fios. E aí você consegue separar quantos você quiser. É só você torcer o contrário, que aqui dentro você consegue ver aqui, ó. Nesse caso aqui são 4. Só que se você separar, ó, você consegue usar eles independente. Só corta primeiro o tamanho que você quer, ó, não é muito grande. E aí você pega um fiozinho desse aqui, é do mesmo jeito do fio Cleia, ó, colocando assim, um do lado do outro, fica até um pouquinho mais fino, mais delicadinho. Geralmente no fio amigurumi são 5. Aí você separa só um deles. Me questionaram bastante por que essa boneca não tinha boca. Então vamos colocar uma boquinha nela. Eu não faço uma boca para as bonecas. E eu acho que é mais comum não ter mesmo. Mas essa aqui vai ter. Então, eu vou encaixar em qualquer lugar. E a gente precisa decidir onde que vai ser a boquinha. Agora é a gosto, né? Você faz com um sorrisinho de lado. Aqui no cantinho, você faz exatamente bem no meio. No canto de cá. Escolhe onde você quiser. Para ficar mais fácil, eu vou centralizar aqui nesse narizinho. Meu narizinho tem 3 pontos, né? E eu vou contar com 5 para fazer essa boquinha. Então, conta 5 pontos em qualquer lugar. E aí você vai conseguir fazer a mesma receita que a minha, só que vai ficar com um sorrisinho de canto, o cantinho da boca, tipo aqui. Mas para ficar mais fácil, eu vou deixar aqui bem no meio. Vou pular aqui 2 carreiras. Vou até marcar, eu gosto muito de marcar, que eu acho que fica bem mais fácil para vocês conseguirem visualizar onde que estão esses 5 pontinhos. Ó. 2 carreiras abaixo do nariz. Essa aqui de cima, ela nem conta. Essa aqui, ó. Porque esses 2 estão fazendo parte do nariz. Então, 2 carreiras visíveis, completamente visíveis abaixo do nariz. Com 5 pontos. Então, tem que pegar um pontinho pra cá. E aí, um pontinho pra esse outro lado do nariz. Por isso, ficaram aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Vou passar aqui, ó, deixando o fio pra gente poder amarrar depois. Lá pro outro lado. Então, aqui eu já consegui pegar os 5 pontinhos. Puxando uma linha reta, ela vai ter uma boquinha, mas vai ter essa boquinha assim, ó, reta. Se você quiser um sorrisinho, a gente vai fazer como a gente fez aqui na sobrancelha, nessa parte aqui de baixo, ó, puxando esse fio para baixo, para ela ter uma boquinha. Então, aqui, contando, não vou puxar ainda, contando com esses 5 pontos, eu vou juntar 3 aqui embaixo, ó. Os mesmos 3 do nariz, pra gente poder fazer exatamente como a gente fez aqui na sobrancelha, né? Dar essa arqueada mais delicadinha. Então, aqui, essa minha agulha vai ter que sair nesse pontinho aqui, ó, nesses 3 do meio, juntinho do nariz. Então, esse fio daqui passa para esse próximo, desse alfinete. Por isso que eu tô virando de cabeça para baixo, que assim fica bem mais fácil para mim. Pra poder passar aqui, ó, por esse pontinho. Pronto. Puxei. Não puxa muito. Meu fio tem que passar aqui por dentro. A minha agulha, ó. Agora sim a gente ajusta. E se eu puxar, já dá uma arqueada aqui pra baixo. Vou encaixar no mesmo lugar e vou sair nesse próximo alfinete. Puxa. Vou passar aqui por dentro da boquinha.
ajusta, puxando um pouquinho para baixo, encaixa no mesmo lugar e aqui já pode sair ali no mesmo lugar que a gente começou. Puxando assim para baixo. E olha que sorrisinho delicado que ficou. Bem, né, redondinho. Vamos fazer os 2 nós e cortar. Sem puxar muito, porque senão afunda o nozinho que a gente fez. 1, 2. Corta e empurra esse mini nozinho. Empurra mais, que ficou um pontinho pra fora. Pronto. Então, o rostinho inteiro bordado, agora a gente consegue passar pro cabelo. Eu vou usar um fio preto. E eu acho que essa parte faz bastante diferença. Esse fio que eu tô usando aqui é o fio Balloon, da marca Pinguim. É o Balloon Amigo. E ele é muito, muito levinho. O fio amigurumi, ele é bem mais pesado. Então, se você estiver fazendo com o fio amigurumi, tenta fazer o ponto V, que aí ele vai ficar maior, sem você precisar fazer mais pontos. E isso também pode interferir no peso que vai ficar a cabeça da sua boneca. Porque se você não fez muitas carreiras aqui, não colocou enchimento suficiente, com o peso que ficar aqui, ela pode sim tombar um pouquinho assim pra trás, tá? Então, se você puder, escolha uma linha bem mais leve para poder fazer sempre os cabelos das bonecas. E aí eu recomendo essa aqui que é super, super levinha. Também tem da marca Pinguim a linha Soft, que ela é mais macia, né? E mais leve. Eu vou começar aqui com um anel mágico e 8 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na minha próxima carreira, 8 aumentos. Então, 2 pontos dentro de cada pontinho que a gente tem aqui. Esse cabelo inteiro eu vou fazer usando o ponto V. E para isso, eu pego assim, ó, passo a minha agulha aqui por baixo. Em toda a peça, a gente fez passando a agulha por cima, desse jeito, e puxando o fio. E agora eu vou fazer puxando aqui por baixo. Então, ó, passando assim, puxo para poder fazer os meus aumentos. Vou fechar melhor esse anel mágico e colocar um marcador no meu último ponto. A gente tem 16 pontos aqui. Agora eu vou dar mais uma dica. A primeira boneca a gente também fez assim, diferente. Então, a gente fez 2 camadas de fio. Teve essa primeira aqui, né? E a gente fez vários cachinhos para ficar com bastante volume em cima. E depois teve uma maior embaixo, que é para ter realmente os volumes nas laterais. Então, para que isso aconteça, a gente precisa deixar uma alcinha da frente como guia para que a gente consiga fazer esses cachos. Então, a gente vai encaixar na alça de trás para poder pegar os próximos pontos. E a gente vai fazer nessa próxima carreira a sequência de 1 ponto e aí no próximo um aumento. E eu vou intercalando desse jeito. E aí eu faço aqui, ó, 1 ponto, 1 aumento, sempre pegando nessa carreira na alça só de trás. É ela que vai sustentar o meu ponto. Então, aqui, a gente deixa essas alcinhas todas aqui na frente como guia para que a gente consiga depois fazer os cachinhos aqui para ter mais volume ainda. Mas essa parte é opcional.
Se você não quiser depois fazer essa camada inteira de cabelo porque acha que vai ficar ainda mais pesado, não precisa fazer. Ela já vai ter bastante cacho e já vai ter um volume suficiente. Eu acho até que eu me confundi ali, de tanto que eu costumo fazer o ponto X. Nessa carreira eu fui fazendo vários pontinhos com ponto X. Não tem problema não. Como são carreiras de aumento, não fazem tanta diferença. Faria muita diferença se fosse nessa parte aqui reta. Que aí você iria ver que tem vários X e de repente um V. E aí alguns X e V. Aí fica esquisito. Escolhe um só. É que eu distraí. Nessa próxima carreira, já passei o marcador pra cima, né? A gente vai fazer pegando as duas alcinhas normalmente. Eu começo fazendo um ponto sozinho. No próximo, um aumento. Agora a sequência de 2 pontos e um aumento. Essa carreira inteira, a sequência é de 2 pontos e um aumento. Eu só dividi a minha primeira sequência. Esse último ponto que eu tô devendo, eu vou pagar ele lá no final. Então, vou continuar só contando 1, 2 e aumenta. Não precisa contar que essa aqui já é a 4ª repetição. Só vai contando de 2, 1, 2 e o aumento até chegar ali em cima do marcador. Cheguei no meu último aumento. E aí sobrou um pontinho aqui em cima do meu marcador. Eu faço ele sozinho, aquele ponto que eu tava devendo da primeira repetição. Vou subir meu marcador só pra eu saber onde é o finalzinho. E nessa carreira aqui a gente tem 32 pontos. A gente vai fazer 32 fios, sem contar com esse aqui de cima, já que é opcional. Também uma coisa que me questionaram, porque eu só fiz cachos. E aí, depois, quando eu encaixei esse topinho de cabelo aqui, ficou vários cachinhos aqui, deu pra completar, mas se a gente abrisse, a gente via a careca inteira da boneca. Aí, como que a gente faz agora pra que isso não aconteça? A gente vai intercalando, vai fazer um fio reto até aqui embaixo, né? E depois um cacho. Então, um fio reto, depois um cacho. Vai ter tantos cachos que vão cobrir essa parte reta que vai ficar aqui. Mas, se você abrir os cachinhos, você vai ver que vai ter ali aquela parte reta, né? Cobrindo a cabeça inteira. Então, a gente vai trabalhar 32 fios, um para cada pontinho desse que a gente tem, para poder ficar bem volumoso, né? E bem rente, bem coberto toda essa cabeça. E agora vai ser também muito personalizado. O tamanho do cabelo pode ser o tamanho que você quiser. Pode ser super curtinho, com 30 pontos, ou pode ser um cacho um pouquinho maior, passando ali do ombro, com 45 correntinhas. Então, já vou começar subindo as minhas 45, porque eu acho que vai ficar bem mais interessante com cabelo grande. Lembrando também, dependendo do tamanho do cabelo e da grossura da sua linha, vai ter mais peso. Fiz aqui as 45 correntinhas, parece coisa pra caramba. Mas é uma boneca com cabelo cacheado. Então, tudo isso aqui, ó, depois, olha como vai diminuir. Vai ficar um cachinho minúsculo, assim. Então, pensa sobre isso também, né? Como que vai ser depois que você terminar. Faz um cachinho com 30, depois você faz um cachinho com 45. Se ainda não for o suficiente, vai aumentando sempre de 15 em 15. Que aí você consegue perceber. Claro que se fosse um cabelo completamente liso, que eu vou falar também sobre as 3 opções de cacho aqui que a gente consegue fazer de cabelo. Se fosse um cabelo completamente liso, ó, vai passar da cintura. Vai chegar aqui embaixo. Então, pra gente poder fazer agora 3 tipos de cabelo, a gente sempre vai pular essa primeira correntinha aqui, encaixa na segunda, pegando só na alcinha de trás, e aqui a gente já começa nossos pontos baixos. Então, a gente consegue fazer 3 tipos. Se a gente voltar só fazendo laço aqui, e faz meio ponto alto assim, vai ter bem mais volume, vai ficar bem maior. Se a gente voltar com meio ponto alto, então é só laçar e faz aqui, ó, como um ponto baixo. Então, laça primeiro, traz o fio pra frente, laça e tira tudo.
Se eu voltar reto desse jeito, até ali em cima, o cabelo vai ficar daquele tamanho que eu mostrei. Gigante. E esse aqui é para um cabelo liso. Olha como fica bem retinho. Bem lisinho. Se você quer deixar ele ondulado, faz aqui 2 pontos, 2 meio ponto alto. Então, 1, 2, e no próximo um aumento. Então, 2 meio ponto alto no mesmo ponto. E aí, de novo, laça, traz o fio pra frente, laça, tira tudo, foi 1. Traz o fio pra frente, laça, tira tudo, foi 2. Tem que laçar antes, né? E aqui eu faço o meu aumento. 1, 2. Com o passar, né? Quando a gente for fazendo, for terminando, ele vai ondulando mais ainda. Aí você vai perceber que o cachinho já vai começar a dobrar, a virar um pouquinho. Eu vou fazer mais alguns aqui para mostrar como é que ele ficaria. Seguindo essa linha aqui, ó, de 2 pontos em um aumento, parece bem retinho. Depois que você solta, ó, ele não curva completamente, mas você pode ajudar dando a definição que esse cachinho merece. Então, aqui, ó, ele fica bem onduladinho, com um cachinho bem mais solto. Se você só fizer um ponto, no caso é sempre meio ponto alto, tá? Se você faz um só e já passa para um aumento, essa distância entre uma ondulaçãozinha e outra aqui vai ser bem menor, né? Aqui, ó. Essa distância aqui. Então, já vai ter bem mais cachinho assim, ó. Não vão ser só 2. Vou fazer aqui, então, até o final agora, com um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. É sempre meio ponto alto. Então, um meio ponto alto e no próximo um aumento. Cheguei no final. Olha aqui como é que ele fica, essa parte que a gente fez. A gente tem que ajudar ele a virar, então a gente vai modelar um pouquinho para poder formar esses cachos. Então, aqui a gente consegue já ver 2 partes separadas, tá cheio de pelinho desde menta. E o preto é fácil de acontecer isso, né? 2 cachinhos diferentes. Olha só como aqui a distância já diminuiu e tá soltinho, ó. Como aqui a distância já diminui e aqui já fica bem maior. Então, aqui é um cabelo bem mais cacheadinho, um cachinho bem mais fechado, com um ponto e um aumento. E aqui a gente tem 2 pontos e um aumento. Esse aqui foi bem na transição dos 2. E olha só como que diminui. Olha até onde fica. O terceiro é a gente fazer em todos os pontos um aumento. E aí, esse cachinho vai ficar todo assim, ó. Bem apertadinho, ó. Ele ficaria todo assim. Quase não teria muito espaço entre eles. Basicamente assim. E esse aqui, a gente demora mais, porque a gente vai trabalhar em cada fio desse aqui, né, o dobro de pontos que a gente tem. Então, como a gente faz aqui, tem 44 correntinhas, a gente trabalharia 88 pontos para cada fio. E são 32 fios. Mas, geralmente, nas encomendas, você tem que pensar como é o estilo de cacho que você quer e você já pode oferecer 3. Bom, eu segurei aqui desse jeito esse tempinho e ele ficou, mas não é permanente, né? Conforme a gente for esticando, mexendo bastante, ele se solta. Não vai ficar completamente liso, só se a pessoa esticar ele tudo. Aí ele fica liso, mas nem sempre, nem tanto, né? Ainda tem alguma ondulação. Mas toda vez que você vier aqui para ondular ele de novo, ele fica cacheado. Sempre. Bom, esse primeiro fio eu vou deixar ele misto. Não vai fazer diferença. Mas escolhe o cachinho que você quer fazer. E aí você faz esse primeiro
completamente cacheado. A gente vai sempre intercalar, vai fazer um completamente cacheado e o outro cacheado só até a metade. Então, quando a gente chega aqui, fiz o meu último ponto. Eu chego na base, faço mais um ponto baixo aqui nessa base. E já vou subir minhas 45 correntinhas. Fiz as minhas 45, pulo a primeira na segunda, ponto baixo, baixo. E agora eu começo a minha sequência de ponto alto. Vou escolher fazer para essa boneca o cacho mais larguinho, de 2 pontos e um aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos e um aumento até a metade para esse fio. Lembra que a gente vai intercalar? Um vai ser completamente cacheado e o outro só vai até a metade. 1, 2 e aumenta. Então, aqui, ó, para ser bem mais específica, a gente precisa só de 16 pontos, chegando ali no final. Então, aqui, ó, se você conseguir contar esses 16 pontos, pode parecer bem chato, mas aí todos eles vão ficar do mesmo tamanho. Eu nem sei se precisa fazer isso. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É até esse pontinho aqui que eu preciso fazer cacho, né? Até chegando aqui. O que é, basicamente, né, quase metade do fio. Só se você quiser contar. Se não, ó, deu 4 dedinhos ali pra chegar, tá ótimo. Já para. Porque são 4 dedinhos da gente encaixar aqui, ó, pra deixar essa parte reta. E depois o cachinho completando. Tá vendo? Então, você fez, sobrou 4 dedinhos, tá ótimo. Ó, vou chegar até ali, esse alfinete que eu marquei, ou 4 dedos. 5. Só não pode ser dedo aberto. Tem que ser um dedo do ladinho do outro. Chegando aqui já. Pronto. Cheguei no alfinete. Todos os pontinhos, né, desses 4 dedos pra lá, vão ser só ponto, meio ponto alto, até o final. Pontos retos, sem aumentos. Então, aqui agora, ó, não preciso nem pensar muito. Pontos retos. Porque não vai fazer diferença se a gente colocar um aumento aqui, a gente vai esticar esse cabelo de todo jeito, para poder colar na cabeça. Então, eu acho que nem vale a pena perder tempo cacheando essa parte se a gente vai esticar. Por isso que eu queria deixar do jeito mais simples possível, né? Conta 4 dedinhos ali. Se você passar, não tem problema. Só acho que não precisa cachear até o final. Então, ó, cheguei aqui no final. Essa parte vai ficar reta, ó. Ele já até avisa aqui, ó, onde que cacheia pra baixo. Modelo o cachinho, já pra não esquecer. E aí, eu tenho aqui, ó, cabelo misto. Um pouco liso aqui em cima. E cachinho na ponta. Chegando aqui na base, a gente faz ponto baixo. E já começa de novo os próximos 45 correntinhas. Vou encaixar aqui pra você ver. Vou tirar do corpo, que eu não tenho tanto espaço. O alfinete no meio do anel mágico. E aqui no meio desse próximo anel mágico, eu sei que tá bem centralizado. O que eu quero mostrar é o seguinte. Por que a gente tá fazendo isso? Tem um cabelo completamente cacheado aqui. E por que esse outro tá liso aqui em cima? Pra gente poder preencher a cabeça completamente, ó. Vai ter cachinho depois aqui pra baixo. E aí, a gente vai ficar com 16 cachinhos soltos e 16 que vão ser colados. Então, a gente vai intercalando. O próximo é completo, depois é um que a gente vai colar do ladinho aqui. Então, de uma orelha a outra, a gente vai ficar aqui com esses 14 pontos. 2 a gente vai colocar aqui na frente, ó. Tem um aqui e um outro desse lado, então, nessa orelhinha serão 14 pontinhos desse, fios
desse aqui e outros 2 aqui na frente. E esses outros a gente vai deixar bem solto aqui para poder fazer penteado, né? E aí a gente consegue depois prender esses fiozinhos que vão ficar soltos, a gente não vai colar, a gente consegue prender num coque, a gente consegue prender em 2 Marias Chiquinhas, consegue colocar ele completamente aqui para cima e fazer uma chuca gigante, quase que um rabo de cavalo também. Então, colocar lacinhos pode ser bem interessante. E principalmente preencher a cabeça. Então, vamos intercalando, sempre subindo 45 correntinhas. E desse jeito, volta com o cacho completo. E no outro, separa 4 dedinhos e volta só até metade com cacho e o resto ponto reto. Mais uma coisa. Se você quer a cabeça completamente assim, com esses cachos grandes, faz até o final. Se você não quiser, chegando aqui na frente, você consegue fazer fios menores, para dar cachinhos aqui como se fosse uma franja. Eu não gosto dessa parte, eu prefiro completamente igual, fica muito mais fácil pra gente poder fazer. E depois a gente consegue, como um penteado, definir franja. Jogar aqui, ó, pegar lá do outro lado e jogar assim pra frente. Olha como fica interessante, quase que uma franja. E fica muito mais fácil a gente trabalhar. Mas tô deixando opções. Terminei aqui todos os fios, né, fazendo um reto e um cacheado e intercalando assim, ó, metadinha reta, aí é o outro completamente cacheado. Então, já encaixei ele numa agulha, eu cortei e puxei, já encaixei numa agulha, eu vou levar ele ali pra trás pra poder juntar com o do anel mágico. Então, tem aqui o meu marcador pra eu não esquecer onde é que eu tô, porque é bem fácil a gente se perder. Tudo da mesma cor e cor escura. Cheguei aqui, agora vou fazer 2 nós. Vou cortar. Pronto. Agora vamos juntar os dois, né? O cabelo, colar aqui certinho na cabeça. Vou precisar de bastante alfinete pra gente poder direcionar cada fiozinho daquele que é metade reto aqui pra gente poder colar direitinho. Primeiro eu já vou precisar aqui de um. Preste atenção nesse nozinho aqui que você acabou de dar pra deixar ele aqui pro lado de dentro. Vou encaixar esse alfinete no anel mágico e nesse anel mágico aqui. Então agora eu sei que tá centralizado. Não vai ficar torto. E aí já tem uma carinha. Tá vendo como não precisa fazer franja, né? Eu nem colei e já ficou com um penteado super legal, ó. Só juntei aqui pra deixar mais pertinho, como se tivesse colado e já ficou legal. Então, porque todos os fios, né, a gente fez do mesmo tamanho. Mas agora a gente vai colar de verdade. Vou separar aqui a quantidade de fios que a gente tem que ter na frente para começar a colar essa parte de trás. A gente vai separar aqui todos esses fios que tem só a metade reto e aí a metade com cachinho, são eles que a gente vai colar na cabeça para não ter buraquinho. Todos os que são cacho aqui, ó, até o final, eles vão ficar soltos, que é para poder dar mais volume e até para fazer alguns penteados. Depois a gente faz um prendedor para poder combinar. A gente vai começar aqui do meio, né, bem rente aqui, com o narizinho, então já separa. Aqui eu botar o marcador, o alfinete, no meio aqui do nariz, ele já fica porque é centralizado. E aí, o primeiro fio que eu achar, né, reto aqui, como esse primeiro, eu já trago aqui pra frente. Ele já vai ficar aqui de lado. Desse jeito. Vou colocar aqui um alfinete, porque a gente não vai sair colando. Eu preciso primeiro encontrar esses fios, porque são tantos. A gente precisa se organizar aqui primeiro, montar o penteado e depois sim a gente passa a cola e já faz tudo de uma vez. Então, um fio reto, joga um cacho pra cima, aqui o outro fio reto. Eu vou colocar do ladinho desse outro, serão 2 fios aqui na frente da orelha. O cachinho ficou tão bonitinho. Depois a gente vai moldar, né, todos eles. Pra poder ficar bem bonito assim de novo. Porque tem alguns que acaba desmanchando. Esse, por exemplo, aqui que é um cacho,
já acabou soltando. Mas depois a gente consegue dar forma. E aí volta. Já fiz isso desse lado, vamos fazer do outro. É cacho, vai lá pra cima, o fio reto, eu já trago aqui pro lado. Aqui pra frente da orelha. Vou deixar um espacinho porque é pro segundo encaixar aqui atrás. O próximo fio, um cacho. E o outro tem que ser esse reto. Caso você tenha se embolado e tenha feito 2 cachos ou 2 retos, não tem problema nenhum. Só pula, deixa um pra cima e o outro aqui pra baixo. Pronto. Então, essa parte da frente, a gente já organizou. Agora, nessa parte aqui de trás, a gente tem 12 fios que vão vir aqui pra completar todo esse espaço aqui entre as orelhas. Eu vou puxar um de cada vez, pegando um desse lado, depois um desse outro aqui. Respeitando essa mesma ordem, ó. Eu desci um aqui, que é reto, o próximo vai ser cacho, mesmo que você tenha trocado, não tem problema nenhum. Então, esse aqui vai pra cima. Esse aqui vem pra baixo. Pra trás da orelhinha, então só traz a orelhinha assim pra frente. E aqui, eu puxo esse fio. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Por que eu não faço logo todos eles? Vou mostrar. Se eu for só um pra cima e um pra baixo. Um pra cima e um pra baixo. Desse jeito, tá vendo como ele já não tá mais reto? A gente começa puxando ele pra cá, que é pra poder preencher todos os... Aqui, ó. Todos os buraquinhos. Ele já não tá mais descendo aqui, ó. Essa linha reta. Olha aqui onde ele começou. Era pra descer aqui, né? Imagina se eu fizer isso até o final. Vai sobrar muito espaço. Por isso que a gente tem que ir intercalando. E o meio vai dar certinho. Ó. Os 12 fios. A gente vai colocar eles assim. Então, aqui... Estão bem frouxos, né? Inclusive aqui vendo de ladinho, dá pra ver que ele tá super alto. E puxando mais pra um canto, né? Pro canto aqui onde eu comecei. E pra que isso não aconteça, não fique assim, ó, repuxado de ladinho, pra não ter buraco, eu tenho que pegar um de cada lado. Então, ó. Um pra baixo, um pra cima. Esse aqui pra baixo, atrás da orelha. Esses daqui da frente, depois a gente organiza pra eles ficarem retinhos assim. Tem que prender um outro desse lado. Um do lado de cá. E você reparou que eu fiz um pra cima e um pra baixo, um pra cima e um pra baixo, até eles acabarem, até chegar aqui na frente? Assim fica bem mais fácil. E aí, todos esses fios que estão aqui em cima, eu já posso até amarrar. Deixa eu pegar aqui um pedacinho de fio. Se você tiver uma xuxinha também, ó, assim fica bem mais fácil pra gente conseguir terminar de organizar esses cabelos aqui. Vou puxar 2 de uma vez aqui, ó, desse lado, mas eu não posso ir até o final, porque tá vendo como ele fica bem retinho? E eu vou fazer a mesma coisa pro lado de cá. Não, esse é pra baixo mesmo. Um e 2, pra ficar bem igual do outro lado. Me sobraram aqui 4 fios. Que eu tenho que organizar pra tampar esse buraquinho aqui. Ó, quando eu fiz ali com a mão, tinha funcionado, né? Tinha resolvido
e tava bem fechadinho. Agora parece que nem tanto. Vamos colar desse jeito, um em cada lado, 2 no máximo. Se sobrar buraco, a gente vai ter que puxar um cacho ali de cima para poder tampar essa aqui. E aí a gente estica esse cacho para poder ficar retinho, para poder cobrir esse buraquinho aqui. Então agora a cola, e a gente começa por esses daqui da lateral, já para ter um formato, né, bonitinho. Só que o que tá me preocupando mais é essa parte aqui de trás. Falei que são 12 fios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 12 fios para poder cobrir. Vamos ver se vai realmente dar certo, né, esses 12. Então, vou começar aqui por essa parte de trás. E sempre a cola no fio. Não vai ser a cola aqui, na cabeça. Até onde? Até o finalzinho da cabeça. Eu não posso chegar até aqui embaixo. Senão vai ficar bem esquisito. Até essa parte aqui, bem retinha. Assim que começou a virar pra dentro o pescoço, não passa mais cola. Então, basicamente, aqueles 4 dedos mesmo que a gente tinha deixado antes. E aí, eu seguro aqui, marco até onde vai ser. E aí, sim, eu passo a cola. Essa cola, ela é de silicone. E aqui atrás tá escrito que é para tecidos. Ó, passo a cola no fio. E aí, depois eu puxo aqui. E tem que prender com o alfinete, porque a cola ainda tá molhada. Vou fazer 2 fios, marco aqui até onde vai a cola. Começo lá da base, com cuidado para não passar a cola em outro canto, porque com o fio preto é bem mais fácil de manchar. Agora eu vou lá pro outro lado. Até onde? Até aqui, começo da base. Puxa para poder colar bem rente aqui, ó. Um do ladinho do outro, mas não pode ser um em cima do outro nessa parte, senão não vai dar os 12. Já colei esses 2 de cá. Já percebi o erro, eu tinha colocado um em cima do outro naquela hora do alfinete. E aqui, ó, esse próximo, ele nem encaixaria aqui. Não tem espaço pra ele. Então, já ficou apertado. Isso já alivia um pouco pra preencher esse buraco. Colei esses 2, vou passar pros próximos. Ó, se você conseguir, segura até onde vai a cola, estica o fio. Ai, e passa aqui 2 de uma vez. Eu prefiro passar de um em um. Nunca passo cola na cabeça, para depois puxar os fios. E volto com esses alfinetes pra cá. 1, 2. Agora o lado de cá. Eles vêm até aqui embaixo. E o 2 aqui. Tem aqui esses 4 fios que eu tenho que organizar nessa parte aqui de trás. Se der, tudo bem, a gente consegue fechar. Se tiver algum buraquinho faltando, coloque mais um fio, só puxar ali de cima.
Aqui, ó. Como que fica bem repuxado. Aqui embaixo eu já fechei. Ó. Mas ainda tem um buraco aqui em cima pra poder cobrir. Esses meus 2 fios aqui não vão ser tão suficientes se eu deixar ele bem coladinho, mas eu posso deixar mais ou menos assim, ó, no meio, com um pouquinho só de espaço. Tem que levantar essa cola. Tá entornando sozinha. Ó, então consegui com esses 12 tampar aqui. Tem um pontinho de cola aqui que eu quero mostrar como que a gente faz pra poder tirar esse aqui. Que ficou aqui. Aqui embaixo também. Todos eles a gente consegue tirar com acetona. Então, aqui, ó, a acetona, a gente, quando faz a unha, mergulha o palitinho na acetona. Pega aqui um pouquinho de algodão. Vou fazer como se fosse limpar o esmalte. Aí eu mergulho na acetona de novo. Com o palitinho, assim, eu consigo direcionar. Eu não vou passar acetona em tudo esfregando, senão vai tirar realmente a cola. Só quero limpar nesses cantinhos. Então, aqui, ó, eu passo onde eu quero tirar e, olha, sumiu. Aqui tá bem maior, né? Vamos ver se tem mais. Mas, ó, pera, eu sujei bem mais aqui, porque daquele jeito parecia tão pequenininho. Porque é bem fácil a gente sujar com a cola, né? Essa cola de silicone. Então, palitinho aqui com o algodão. É removedor de esmalte, não sei se necessariamente tem que ter acetona. Mas, ó, tá seco, tá vendo? Já secou, porque é pouquinho. E eu arrisquei de passar mesmo, pra mostrar que sai. Ó. Isso principalmente quando a gente fizer perto dos olhinhos. Qualquer tipo de colagem na frente, né, é importante que a gente tire pra ficar bem bonitinho, perfeito. E olha só, saiu tudo. Eu passei aqui e esfreguei no fio inteiro. E aí eu volto reparando onde que tem um pouquinho só de cola. E aí já passo e tiro. Bem rápido, bem fácil de fazer. Esses fios aqui, eles ficarão soltos. A gente pode modelar cada um deles. Então, tirar esse marcador aqui. E começar assim como quem tem cabelo cacheado vai saber como fazer isso. Como definir esses cachos. Depois que passa o creme, a geleia, a gente enrola cada um deles. Só segurar ali e você vai fazendo um a um, principalmente antes de entregar. Antes de tirar a foto. E também para ensinar a criança a definir o próprio cabelo. Ó, só mostrar que é só enrolar assim com o dedinho. Que forma que fica bonitinho. Esses fiozinhos aqui da frente, se a gente deixar eles soltos assim, eles vão só cair na frente assim do rosto. Ou a gente pode puxar um para cada lado, o que eu prefiro. Aqui, ó, colocar aqui para cima, desse jeito. Nossa, esse cacho ficou grandão.
puxar assim, ó, pro ladinho. Olha que linda que fica. Parece até que tá com um brinquinho aqui, ó. Essa parte aqui de cima, ó, tem um buraco aqui. A gente vai encaixar a cola. E aqui eu vou soltar um pouquinho só dessa cola. Aqui dentro. Pra terminar. Vou deixar por enquanto esses alfinetes aqui. Gente, falta os da frente. Eu fui mexer aqui, tá completamente solto. Vou colar esse daqui da frente. Não acabou ainda não. Esses aqui da frente também é bem opcional, mas eu acho que fica tão bonitinho se colocar. Tira um pouco da testa, né? Não fica tão textudo. Você pode não colocar esses aqui, deixa só mais cacho. E aí ele fica aqui mais desse lado, mais pra perto assim do rosto. E aqui tem mais espaço, entende? Pode nem colocar nada, é como se o cabelo tivesse puxado pra trás da orelha, mas aqui sim eu acho bem feio. Pra mim tem que ter um, pelo menos. O meu ideal são 2. Vou colocar aqui, passar cola. Eu gosto de deixar os 2 lados do mesmo jeito. Então, passa cola e alfinete. Cadê o outro? Esse. Aqui a gente tem que direcionar um pouco mais, fazer uma curva aqui, ó. Levar ele mais pros cantos. Não esquece de limpar a cola, essa parte aqui de cima. E fechar, pra não secar. Agora eu vou deixar secando aqui, até porque a gente só vai colocar a cabeça depois. E a gente vai pra última aula, pra poder fazer o vestido. E aqui, esse cabelo já tá... Deixa eu girar esse cacho pro outro lado. Já tá pronto. Você pode definir os penteados que quiser. Trazer fio desse lado pra esse outro, pra poder dar mais volume aqui. Ó, mais penteado pra esse lado. Pode deixar bem simétrico, deixando partido assim no meio. Então, essa aqui foi a atualização do cabelo e eu preferi. Eu gostei muito mais desse cabelo aqui. Acho até que tem bem mais que o outro. Então, vamos para a próxima aula. Já temos aqui todo o corpinho pronto para a última aula do vestido, sapatinho e até um prendedor de cabelo extra.